Hoje as perguntas estão relacionadas ao assunto sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, né, que acontecer alguma coisa relacionada à nação de Israel, geralmente surgem tanto no Facebook postagens, né, como também as pessoas preocupam com relação a esse assunto, o assunto da segunda vinda de Cristo. Então, a gente vai estar respondendo perguntas relacionadas a esse tema hoje. Aí essas tragédias como o assassinato brutal daquelas crianças lá em Saudades, também o assassinato do jovem Gael, da criança, né, Gael em São Paulo, ao que indica assassinado por sua própria mãe. Também o ocorrido no Rio de Janeiro, né, que estão chamando de chacina, mas não entendo. Cada um tem sua opinião em relação a esse assunto. A mídia tem mostrado como chacina, mas a chacina, até onde eu sei, é quando alguém armado, por exemplo, o que aconteceu em Saudades foi uma chacina. Mata várias pessoas e essas pessoas não têm como se defender. E ao que eu entendo, parece, né, que ali no Rio de Janeiro houve uma troca de tiros. A polícia foi prender aqueles traficantes, fez uma operação para prender aqueles traficantes, eles atiraram na polícia e a polícia revidou e houve aquelas mortes na troca de tiros. E no caso, provavelmente morreu pessoas que não tinham nada a ver com tráfico, que não eram bandidas, mas a grande maioria das pessoas que morreu ali são pessoas que escolheram a vida do crime. Eram pessoas de menores? Eram. E a gente lamenta muito isso. Independente, para uma mãe perder um filho dessa forma trágica é terrível. A gente consolida com as mães que perderam seus filhos ali, mas lamentavelmente a pessoa que escolhe o mundo do crime, independente, as pessoas tentam justificar por causa da questão de crise financeira, por causa da falta de oportunidades e tudo mais, mas isso não justifica. Isso não justifica. Mas a questão é que, diante dessa situação todas que estão acontecendo, as pessoas começam a fazer perguntas relacionadas à vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje a pergunta que nos foi feita são duas perguntas. Eu vou tentar responder as duas perguntas nessa live. Se você tiver alguma pergunta, pode enviar ela para nós. Será um prazer. Talvez não dê tempo para responder hoje, mas nós vamos responder a sua pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: haverá uma segunda chance para os que ficarem depois do arrebatamento? Começa a acontecer essas coisas, principalmente pessoas que têm algum contato com o Evangelho, que nasceram no lar cristão, que frequentam alguma denominação, mas ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, e sabem que o Senhor Jesus Cristo, ao voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, eles sabem que vão ficar para trás. Então essas pessoas geralmente fazem esse questionamento, né? Haverá uma segunda chance para os que ficarem depois do arrebatamento? Pergunta interessante essa pergunta. Eu já tive, antes da minha conversão, eu lembro que eu cheguei a fazer fazer um questionamento a um irmão que veio falar comigo a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Eu cheguei a fazer esse questionamento a ele, mas o caso é que
As pessoas perguntam a gente isso em relação ao arrebatamento. Se haverá uma segunda chance. Não. Não haverá uma segunda chance para as pessoas que ficarem no arrebatamento. A segunda chance ela é agora. Por que é a segunda chance? Porque quando o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, o homem foi destituído da glória de Deus. O homem ele foi destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus nos diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa essa expressão destituído? Né? É alguém que tinha um cargo e por causa desse cargo ele tinha privilégios, né? Ele tinha responsabilidades, ele tinha privilégios, mas ao falhar nas suas responsabilidades ele perde os seus privilégios. Ele é destituído desse cargo, justamente ao ser destituído desse cargo ele também perde os seus privilégios. É isso que significa a palavra destituído. O homem antes da entrada do pecado, ele não estava limitado como nós hoje somos limitados. Por exemplo, o homem não morria, ele não envelhecia, não havia doenças, não havia a dor como nós conhecemos, né? Como nós conhecemos hoje, o sofrimento como nós conhecemos hoje. O pecado ele ampliou, ele amplificou, né? O sofrimento, as dores, as angústias, enfim. Aliás, a primeira vez que nós observamos o ser humano com medo é quando Deus chama, né? Adão, onde estás? Adão, ao ouvir a voz do Senhor, ele correu, né? E se escondeu entre as árvores do jardim. Ou seja, a primeira vez que a gente observa o ser humano com medo. Por que ele estava com medo? Porque a sua consciência o havia acusado de ter feito algo que havia aborrecido o seu Criador. Ao sermos descendência de Adão, né, nós somos descendência de Adão e Eva, nós não viemos do macaco como a teoria da evolução tenta enfiar nossa goela abaixo e na goela dos nossos filhos que vão para a escola. A teoria da evolução não é o nosso assunto, mas é uma teoria e ela tem várias falhas, né, várias contradições, inclusive contradições da própria ciência. Mas a questão é que todos nós nascemos nessa condição, a condição de destituídos, de separados da glória de Deus. E essa condição é chamada de morte espiritual, ou seja, por mais que nós tentamos, nós falamos isso segunda-feira, por mais que nós tentamos, esforcemos, lutemos, é impossível nós revertermos essa situação por nossa própria conta. Então, é agora que é nos dado uma segunda chance. Quando o Senhor Jesus Cristo efetuou a obra de salvação na cruz do Calvário, Ele nos dá agora a segunda chance. A primeira chance foi o que o homem perdeu. Ele caiu. Então agora é dado a ele a segunda chance. A segunda chance que segunda chance? A segunda chance de voltar à comunhão com o seu Criador. E isso só é possível mediante a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando o ser humano arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então ele é restaurado a essa comunhão. Então essa é a segunda chance. Mas não haverá pessoas salvas no período da tribulação? Sim, haverá. Apocalipse capítulo 7, já vou colocar para você acompanhar a leitura conosco. Esse texto aqui de Apocalipse fala dos 144 mil selados de Israel,
Isso aqui é pessoas que se converterão da nação de Israel. E depois, a partir do versículo 9, depois dessas coisas olhei e eis uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as línguas, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, por causa do sangue do Cordeiro. Tá? E o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então, todas as coisas que eles sofrerão no período da tribulação, eles nunca mais sofrerão. A promessa que é dada para eles aqui. Mas a questão aqui, eu creio que você já observou, né? Isso aqui está falando de pessoas que serão salvas na tribulação. Então, essas pessoas aqui é uma segunda chance? Não. A segunda chance ela está sendo dada agora no período da graça. Haverá salvação no período da tribulação? Haverá. Haverá pessoas salvas no período da tribulação? Haverá. A base dessa salvação será a mesma base que é hoje, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aliás, as pessoas que foram salvas no Velho Testamento foram salvas por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O que aconteceu? Eles creram, né, mas como é que nós sabemos que eles creram? Basta você ler as Escrituras Sagradas. Uma mente espiritual, né, que tem discernimento espiritual, e uma pessoa que realmente deixa Deus, através do seu Santo Espírito, guiar a sua mente na leitura e meditação da Palavra de Deus. Compreenderá isso de uma maneira muito simples. Através dos sacrifícios que elas faziam, que elas ofertavam, elas estavam mostrando, porque aqueles sacrifícios, e na carta aos Hebreus isso é mencionado, que é impossível que sangue de bodes, touros e bezerros removam pecados. Então, por isso que eles deviam ser sacrificados diariamente, continuamente, porque aquele sacrifício era insuficiente, mas eles apontavam para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que João Batista, ao ver o Senhor Jesus Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo? Que estava diante da nação de Israel, estava diante do povo de Israel, aquele que através do seu sacrifício, através do seu sangue que seria derramado na cruz do Calvário, removeria o pecado do mundo. Então percebeu? Deu para entender isso? Então eles criam no Jesus que iria vir. E de fato ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Nós cremos no Jesus que veio. O Senhor Jesus já veio e fez a obra da nossa redenção na cruz do Calvário. Só que a gente tem que entender que a forma dessa salvação, como ela era recebida, né, no Velho Testamento,
era pela fé, essa salvação ela era pela fé, como é hoje, como será no período da tribulação. Porém, as circunstâncias da vivência dessa salvação era diferente da de hoje. Por exemplo, na lei, por exemplo, na lei era olho por olho, dente por dente. Nós vivemos no período da graça. No período da graça, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que bendizer aqueles que nos odeiam, falar bem daqueles que falam mal de nós, amarmos os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, dar a face, dar a outra face para aqueles que nos ferem, e assim por diante. Então você observa que há contrastes, há circunstâncias diferentes, porque uma era a dispensação em que o povo de Israel estava inserida, e outra é a dispensação em que nós, a Igreja de Deus, estamos inseridos. Os mártires da tribulação, assim como 144 mil, serão os salvos da tribulação, mas eles estarão, por exemplo, inseridos em um outro contexto. Dá a entender que o contexto será similar ao período da lei. Essa é uma outra questão, é uma outra situação. Haverá salvos, sim. Só que as circunstâncias da vivência dessa salvação será diferente da que nós vivemos agora. E um outro detalhe, fala ali que é pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Mas particularmente, eu não creio que pessoas que entendem o Evangelho agora. Eu não estou falando de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E deixa eu só ser claro aqui num detalhe. Existem evangélicos, presta atenção nisso. Existem evangélicos que nunca ouviram o Evangelho. Estranho, né? Mas é verdade. Eu já tive o desprazer, porque para mim foi um desprazer, de conversar com uma pessoa evangélica que nunca tinha ouvido o Evangelho. E isso quem me falou foi a própria pessoa. Tá? A gente conversando, ela se identificou como evangélica, começamos a conversar, entramos na questão da salvação, e ela começou a apresentar como uma pessoa talvez seria salva, e começou a falar de um monte de coisas, né, que ela tinha que fazer, que ela tinha deixado de fazer, que ela estava fazendo e que ela iria fazer para merecer a salvação dela. Aí conversando com ela, peguei a Bíblia e comecei a apresentar para ela alguns versículos bíblicos que falam do Evangelho da graça de Deus, da oferta de Deus ao pecador, da oferta de salvação de Deus ao pecador por meio da graça. Ele virou para mim e falou assim: não, mas eu nunca ouvi falar isso. Essas são as palavras dele. Eu nunca ouvi falar isso. Eu virei para ele e falei assim: mas como assim você nunca ouviu falar isso? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Estou falando para você que está na Bíblia. Você não pegou, você não leu? Eu li, mas eu nunca ouvi falar isso. E eu vou conversar. Aí ele virou para mim e falou assim: eu vou conversar com o meu pastor sobre isso, se é desse jeito mesmo. Eu falei: mas peraí, você leu na Bíblia que a pessoa precisa simplesmente arrepender e crer no Senhor Jesus para ser salvo. O que ela precisa fazer não para ser salvo, mas porque foi salva, depois de salva, é obedecer os ensinos da palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus relacionados à vida cristã. Então o que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer não é por causa de igreja, de religião, de doutrina da igreja, mas é por causa de Cristo. Do amor que ela tem agora pelo Senhor Jesus Cristo, pelo fato dele ter amado ela primeiro e morrido na cruz no lugar dela, e agora ela vive para o Senhor Jesus. Ela irá fazer ou deixar de fazer alguma coisa por amor ao Senhor Jesus. Não por causa de religião A, B ou C. Ele falou: não, mas eu vou perguntar ao meu pastor se é assim mesmo. E foi. E nunca mais a gente conversou novamente.
já passei por ele, já cumprimentei ele, mas nunca mais conversamos sobre a palavra de Deus novamente. Ele me disse, isso foram as palavras dele, ele me disse que nunca tinha ouvido, foram as palavras dele, nunca tinha ouvido daquela maneira. Então, existem evangélicos, se é que a gente pode chamar essas pessoas assim, que nunca ouviram o evangelho da graça de Deus. Agora, alguém que ouve o evangelho da graça de Deus, alguém que entende que ele é um pecador, chega até ter tremor. Já conversei com pessoas que choraram ao serem confrontadas em relação ao pecado e em relação ao perigo que elas estavam correndo, elas chegaram a chorar. Mas a pessoa não arrependeu e não creu no Senhor Jesus. Ela chegou a temer, ela chegou a tremer, mas ela não creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ela não depositou, ela não descansou na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é muitos filhos de crentes que estão nessa situação. Inúmeros filhos de crentes estão nessa situação, entendem tudo sobre o Evangelho. Talvez você vai apresentar o Evangelho para eles, eles sabem até melhor do que a gente. Mas eles ainda não creram, eles ainda não arrependeram. E fica postergando a sua decisão. Para essas pessoas, é isso que eu estou querendo deixar bem claro aqui, para essas pessoas, Cristo ao arrebatar a sua igreja, essas pessoas não serão salvas. Mas por que você fala isso? Simples. 1 Tessalonicenses, porque a pessoa ela entende, ela crê, ela intelectualmente falando, ela crê, né? No sentido intelectual, ela entende, mas ela não arrepende e não deposita sua fé, sua confiança. Ela fica postergando, ela fica tentando o melhor dos dois mundos, né? O melhor da igreja e o melhor do mundo. Ela tenta aproveitar o mundo e ter os benefícios, né, os assim chamados benefícios do reino de Deus. Mas o resultado vai ser uma catástrofe na alma dessa pessoa. 2 Tessalonicenses, algo que me chama a atenção é esse texto. 2 Tessalonicenses capítulo 2 está falando a respeito da manifestação do anticristo, que é o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mas o texto que eu quero é esse aqui. A esse cuja vinda, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Uma pessoa que entende o Evangelho chega a tremer de medo das consequências do pecado, mas não arrepende, não deposita sua fé, sua confiança total na pessoa e obra de Cristo. Então, ele está perecendo, ele não recebeu o amor da verdade. Não é que a pessoa não ama a verdade, ele não recebeu o amor da verdade, ou seja, ele não recebeu o amor de Deus, que é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, me fugiu da memória o número do versículo, mas é no capítulo 2, no final do capítulo. Ele fala, né? A vida que agora viva na carne, viva na fé do Filho de Deus que me amou. Me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam
que creiam na mentira. Essa é a atualizada. É a corrigida fiel. Né? A atualizada vai dizer: para darem crédito à mentira. A operação do erro. Então, aqueles que rejeitam conscientemente o Evangelho, postergando assim a sua conversão, essa pessoa ela não recebe o amor da verdade. Por ela não receber o amor da verdade, uma vez que ela foi iluminada, que ela entendeu, que ela compreendeu, que ela chegou a temer, ela chegou a chorar, mas ela não arrepende, ela não dá esse passo decisivo de fé em relação à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Cristo vem buscar a sua igreja, ela ficou para trás, ela vai ficar para trás. O que vai vir é a operação do erro. Então, esses que é mencionados ali em Apocalipse capítulo 7, está falando dessas pessoas que não ouviram o Evangelho da graça de Deus. Aqueles que ouvem o Evangelho da graça de Deus e compreendem ele, mas rejeita ele, virá a operação do erro. E se você é um filho de crente e você tem feito isso, você está correndo esse perigo. Então toma cuidado. Porque você, a cada dia que passa, é um dia que você está mais perto da sua perdição. Cuidado com isso. Então não é uma segunda chance. A segunda chance ela está sendo dada agora. Haverá salvos, sim, no período da tribulação. Mas o contexto dessa salvação, a maneira de desfrutar dos benefícios dessa salvação, aliás, eu não creio que serão os benefícios que nós temos agora. Porque eles serão terrivelmente perseguidos, passarão fome, sofrerão juízos que virá sobre toda a terra. Eles sofrerão juízos naquele tempo. Muitos morrerão degolados. Não é agora o que está acontecendo no Estado Islâmico. Tem muita gente que confunde. A perseguição da tribulação vai ser algo mundial. Não é simplesmente um ato isolado em uma região do país, em uma região do mundo, ou em algumas regiões, mas é algo geral, é uma perseguição geral. Geral. As pessoas têm que entender isso. Essas coisas que está acontecendo agora, conflito árabe-israelense, a pandemia, isso não é o princípio das dores. O princípio das dores que é mencionado em Mateus capítulo 24 é os 3 primeiros anos e meio da tribulação. Só que para a tribulação acontecer, o Senhor Jesus Cristo tem que buscar a sua igreja primeiro, porque Ele mesmo promete isso. É Ele que faz essa promessa para a sua igreja. Haverá uma segunda chance? Não. Depois do arrebatamento, não. A segunda chance está acontecendo agora. A segunda chance que você tem de voltar à comunhão com o seu Deus, com o seu Criador, é agora, por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus. Você precisa arrepender dos seus pecados hoje, agora. Não fica postergando isso, achando que você vai ter a oportunidade. Se você entende o Evangelho, se você entende que precisa arrepender, que precisa crer no Senhor Jesus Cristo, você tem que tomar essa decisão hoje, agora. Não deixa para depois não, porque será tarde demais. Não pode ser não, será tarde demais. Tá? As pessoas que serão salvas no período da tribulação ali, de todos os povos, línguas e nações, são as pessoas que não ouviram o Evangelho da graça de Deus. E por incrível que pareça, no chamado cristianismo professo, cuja a maioria das denominações evangélicas fazem parte, existem muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho da graça de Deus. Por incrível que pareça.